Tá, vamos voltar lá. Tá. Então, pessoal, primeiro boa noite, né, para todo mundo. Essa aula de hoje é uma aula sobre tumores hepáticos benignos sólidos, tá? Exclusivamente os tumores sólidos. Por que eu tô falando isso? Nós não vamos falar hoje, porque não dá tempo da gente falar sobre todas as neoplasias císticas hepáticas, abscesso, cisto hidático ou cisto simples, porque não dá tempo. Então, teremos que pensar um outro dia, se vocês quiserem ter essa aula, que não está no nosso cronograma, para a gente poder falar um pouco sobre isso, tá? Só falando sobre tumores hepáticos benignos sólidos, já se fala de um grupo muito heterogêneo de lesões. Elas têm diferentes origens. Pena que eu não consigo passar. Espera só um pouquinho, gente, que eu acho que não é essa a apresentação. Peraí, vou conseguir. Tem que salvar. Bem rápido para meu computador, com tanta espinha aberta. Não, mas esse aqui sim. Tá. Eu estou me confundindo, tanta coisa aqui. Passou para vocês? Oi? Só vendo a tela da senhora. Não aparece a aula. Não está vendo o nódulo hepático? Só eu. Peraí. Santa dificuldade. Eu tenho um esquema que eu tenho que fazer, senão ele não anda. Tá aparecendo agora? Agora sim. Nódulo hepático, história clínica. É Sim, isso, aparece. né? Agora aparece. Apareceu agora sintomas associados? Não. Pô, que Deus pode. Eita. Eu tenho que parar de compartilhar, botar em modo apresentação e depois compartilhar de novo. É isso que eu tenho que fazer. Segundo. Vai uns minutos sempre que a gente conseguir. Impressionante. Então, agora eu vou lá em vocês. Sim. E boto para apresentar. Ai, Yuri, olha isso, eu peguei ela. Olha. Um cachorro virar um cachorro. O cachorro tá no mudo. Gente, tá vendo? Agora tá passando? Sim, agora está funcionando, professor. Agora está funcionando, professor. Tá bom, então vamos lá, vamos trabalhar. Então, o que é importante, tá? Quando a gente se depara com uma paciente, veio lá no teu consultório um paciente que tem um nódulo hepático, tá? Em geral, quando é um nódulo hepático benigno, é aquele paciente que foi fazer um exame de imagem, a maioria das vezes as mulheres vão fazer uma ecografia da gineco lá, e encontra uma lesão numa ecografia, tá? Primeiro passo é a gente estabelecer bem a história clínica, tá? Em que sentido? Saber se o paciente tem sintomas associados, por exemplo, se tem dor abdominal que motivou fazer o exame, ou se tem febre, perda de peso, para você raciocinar em cima de, por exemplo, uma lesão que possa ter sangrado, porque aí começou a doer subitamente. Se tiver febre, uma lesão que tem um processo infeccioso associado, pode ser um abscesso, pode ser uma metástase infectada, tá? Então, a gente precisa construir o paciente que vai se apresentar com esse nódulo hepático. Por quê? Também porque a maioria das vezes que tu tem um tumor hepático maligno primário, conforme a gente falou na última aula que eu dei para vocês, esse é um paciente que tem um fígado doente, uma história de hepatite prévia, ou já tem até cirrose, uso crônico de álcool,
ou histórico de transfusão sanguínea, drogas injetáveis, tudo isso tem que levar em consideração para tu entender qual é o funcionamento desse fígado, aonde que esse nódulo está localizado, se é num fígado sadio ou não, tá? Porque isso muda um pouco o raciocínio. Se eu tenho um fígado cirrótico e eu tenho um nódulo, a gente volta para a aula da semana passada, ou da outra semana que eu dei para vocês, que se chamava nódulo em paciente cirrótico. Agora não, é nódulo num fígado, nódulos benignos hepáticos, ou seja, então, em geral, é um fígado sadio. A maioria das vezes, uma pessoa assintomática que fez o exame de imagem e lá apareceu o seu tumor, tá? Isso aqui eu trouxe para vocês para mostrar, em primeiro lugar, o guideline, tá? Esse guideline da Sociedade Europeia de Estudos do Fígado, tá? A maioria da aula que eu vou apresentar para vocês saiu daí, e parte da aula saiu de um guideline que foi publicado na semana passada, que é o sobre adenomas, tá? Que daí, quando eu chegar na parte de adenomas, vai pular para aquele guideline. Mas, para vocês terem uma ideia, então, nesse guideline aqui, na Sociedade Europeia, o que ele diz? Que a maioria das vezes uma imagem só pode ser suficiente, por exemplo, uma ultrassonografia pode ser suficiente para estabelecer o diagnóstico, desde que você não tenha dúvida, tá? Eventualmente pode necessitar biópsia, mas quando necessitar biópsia, ou seja, um procedimento invasivo, que isso tenha sido discutido no ambiente de uma equipe multidisciplinar, tá? Que se raciocine em cima para que se conclua que é a necessidade de colocar uma agulha. E nós já vamos ver o porquê disso, tá? Então, como eu estava falando lá no início para vocês, que eu achei que era esse slide que ia aparecer, é um grupo bem heterogêneo de lesões. Nós não vamos falar sobre todos, mas assim, para vocês terem uma ideia, a gente tem lesões hepáticas de origem epitelial, tá? Que pode ser tanto da origem das células hepáticas, dos hepatócitos, ou seja, hepatocelular, quanto da origem das células dos colangiócitos, dos ductos biliares. Então, pode ser, por exemplo, um adenoma de ducto biliar. Nós não vamos falar sobre adenoma de ducto biliar, mas eu chamo a atenção para vocês que, eventualmente, quando a gente está operando, a gente encontra um carocinho duro no fígado, bem técnico, né? Um carocinho, um nódulozinho pequeno, em geral tem menos do que 1 centímetro, 0,5, 0,4 centímetros, a gente chama de calcificação, ou a gente pode chamar de um adenoma de ducto biliar, ou de um amartoma, tá? O que é isso? É uma calcificaçãozinha do ducto biliar, não tem nenhuma preocupação em termos de saúde para o paciente, de ponto de vista de risco, mas ele pode ser confundido com metástases. Por quê? Porque ele é endurecido, tá? Então, só para vocês saberem que isso existe, às vezes se faz até biópsia transoperatória de congelação para tirar dúvida, por exemplo, tá? Então, esses são os tumores de origem epitelial. Eles podem ser também nódulos benignos de origem mesenquimal, e aí de qualquer tecido mesenquimal, adiposo, de tecido muscular, leiomioma, vascular, e aqui ele colocou o hemangioma separado do vascular, mas o hemangioma é um tipo vascular também, tá? Ou a gente pode ter uma mistura, por exemplo, teratomas, que é uma mistura de tecidos, ou até mesmo células heterotópicas, tá? De outro tecido de outro órgão, tá? Que veio parar no fígado, resumindo. Por exemplo, pâncreas, pode ter células pancreáticas no fígado ou do baço. Se tu tens, por exemplo, um paciente que sofreu um trauma esplênico ou que você fez uma cirurgia e que, por alguma razão, abriu a cápsula esplênica ou até fez esplenectomia, algumas células esplênicas podem cair sobre a superfície do fígado e isso vai causar uma imagem, depois de um tempo, óbvio que elas vão se alojar ali, e depois de um tempo, em exame de imagem, pode parecer até metástases, mas não, são implantes de células esplênicas, devido a essa ruptura, isso se chama esplenose hepática, tá? Eu trago para vocês aqui as coisas mais frequentes, tá? Que são os 3 primeiros, que estão em maior aqui, que é o hemangioma, a hiperplasia nodular focal e o adenoma. Sobre esses 3, nós vamos falar especificamente sobre cada um deles, como que faz a diferenciação e o que faz com cada um deles. Isso aqui é a imensa maioria dos nódulos hepáticos benignos, assim, quase mais do que 90%. Cai aí, tá? E esses outros 4 que eu deixei aqui são aqueles nomes que vocês mais vão ouvir falar,
por aí, eu diria, tá? Ou até mesmo nas provas lá de residência de vocês, quando fala em hiperplasia nodular regenerativa, em geral é aquele paciente que tem um fígado cirrótico, que tem aqueles nódulos regenerativos que não são ainda tumores malignos, mas que é simplesmente o fígado na tentativa de se regenerar. Vai formando nodulações e isso aparece no exame de imagem como nódulos, tá? Que nem a minha faxineira, quem me ajudou a acompanhar, quem me ajudou a tratar a minha faxineira, viu que a gente viu no exame de imagem, na tomografia, parecia, na ecografia, parecia um fígado cheio de nódulo. Eu pensei, nossa, cheio de metástases. Quando a gente fez a ressonância, a gente viu, não, ela tem cirrose e está cheia de nódulos de hiperplasia nodular regenerativa, tá? A estenose hepática, que antes eu comentei com vocês, isso vocês podem ver em prova também, está associado a algum tipo de trauma esplênico, tá? Peliose hepática, que eu acho que isso pode aparecer em prova para vocês, na vida real é muito difícil a gente ver isso, mas o que é importante saber? Que isso está associado ao uso de hormônio, tá? É como se fosse pequenos espaços dentro do fígado preenchidos por sangue, e parece nódulozinho, tá? Isso por uma destruição ali da parede sinusoidal, tá? E que é extremamente associado com o uso de anticoncepcional também. Então, ou seja, não é só o adenoma. Nós vamos chegar lá, tá? E, por último, dos mais frequentes, assim, esteatose focal, que é como se fosse... É uma esteatose, só que ela é localizada num ponto só do fígado, tá? E ela representa no exame de imagem como um nódulo. Nenhum risco de malignização, tá? Então, agora, nós vamos devagar, a gente vai ir de um por um, tá? Primeiro hemangioma, depois hiperplasia nodular focal e depois adenoma. De propósito, nessa ordem, porque é a ordem de frequência, tá? Então, o hemangioma, veio a foto primeiro, tá? Já que a foto tá aqui, vamos falar sobre o que é o hemangioma, tá? Olha aqui em volta, tu vê, que parece parece um hematoma, né? O que é isso? É uma rede, é um enovelado vascular que acontece. Eu gosto de explicar para os pacientes, quando eu vou falar sobre um hemangioma, que é um novelinho de veia, tá? Umas veinhas entrelaçadas que se formam por uma malformação e que fica aí, não tem risco de malignização e, eventualmente, vamos deixar bem claro que isso não é típico dos hemangiomas. Eventualmente pode ter uma cicatriz central, tá? Por quê? Por uma esclerose desses vasos aqui venosos mais centrais, tá? Mas então, assim, por que é importante você saber, a gente saber, né, quando a gente está estudando, que é uma rede venosa? Porque assim a gente vai conseguir entender qual é o risco que isso tem e como que ele se apresenta, tá? Então, assim, deixando bem claro, essa é a neoplasia benigna mais comum, chega a ter 20% da população tem hemangioma. Então, um entre nós certamente tem. E eu já sei quem é, sou eu, tá? Por quê? Porque eu tenho hemangioma, eu sou uma mulher de entre 30 e 50 anos. Então, lá na hora da prova, lembra, ó, a prof, tem o hemangioma lá dela, que ela não tá nem aí para ele, não tem risco nenhum, e assim ele vai ficar, tá? Por quê? Porque é bem comum. Então, eu estou bem dentro da população geral, tá? Qual que é o significado clínico disso, então? Um novelinho de veia, qual é o risco? Nenhum, tá? A maioria deles é pequena, tá? Até 4 centímetros de tamanho. A maioria deles é solitário, tá? Não costuma dar sintomas. E, eventualmente, quando ele é maior do que 10 centímetros, é chamado de hemangioma gigante, tá? Vocês vão encontrar, eu mesma já encontrei, em alguns livros, diferentes tamanhos para definir o hemangioma gigante. Esse número que eu estou trazendo para vocês é o número que está no guideline, tá? Então, assim, a gente tem respaldo para afirmar que o hemangioma gigante é aquele que é a partir de 10 centímetros. Se eu não me engano, no ROD ele fala 6 centímetros, mas eu não tenho certeza, tá? Tá, mas e por que é tão importante a gente diferenciar? Na verdade, não é tão importante, é só para fins acadêmicos, porque não vai mudar a tua conduta. Mesmo que ele seja um hemangioma gigante, tu não vai operar ele por causa disso. Tu só vai operar o paciente com hemangioma quando ele é sintomático, tá?
E quando que ele pode ser sintomático? Em duas situações. Uma, quando ele é muito grande, e aí ele distende a cápsula hepática, isso pode dar uns sintomas vagos, assim, de desconforto, dor abdominal. Tu fica bem desconfiado que esses sintomas não são desse hemangioma, descarta outras possibilidades, e só vai operar se tu tá, de fato, atribuindo esses sintomas a esse hemangioma. Eu tenho uma paciente que tem um hemangioma e que eu vou ter que operar, porque ele é imenso, e ela tem sintomas e que todo dia tem que tomar analgésico por causa disso. Já excluímos outras doenças, a gente está atribuindo hemangioma, e nós vamos ter que operar. E meio contrariada, porque eu tenho minhas dúvidas se os sintomas são exatamente disso ou não, e ela sabe que a gente tem dúvida quanto a isso, não temos mais exames para fazer para esclarecer, então o próximo passo vai ser a ressecção cirúrgica. Por quê? Porque na balança, o desconforto que ela está tendo é muito ruim, então ela quer se operar logo, só não operou ainda por causa do Covid, né? Como vários. Então, essa é uma das situações que a gente opera, tá? E essa é uma das situações que a gente tem sintomas, tá? E a outra situação que a gente tem sintoma é quando tem essa síndrome de Casa-Bat-Merritt. Isso aí, a frequência disso é na prova, tá? É muito difícil a gente ver, e eu acho que eu devo ter visto uma vez só. É uma situação em que o paciente tem Casa-Bat-Merritt. O que acontece? Porque o hemangioma, ele é grande, e, em geral, para ter essa síndrome, ele tem mais do que 5 centímetros, tá? E é uma síndrome de consumo. O paciente faz o consumo das plaquetas, faz uma plaquetopenia, faz uma coagulopatia de consumo, tá? Pode fazer até púrpura, por conta da plaquetopenia, e se apresenta assim. De novo, é raro isso de acontecer, e o que eu vi muito isso é em prova de vocês associando qual que é dos tumores que pode estar associados com essa síndrome, tá? E nesse caso, no caso da síndrome, ou no caso do paciente ter dor por distensão, que a gente associa ao hemangioma, aí sim o tratamento é cirúrgico. Fora isso, não, né? Mas antes da gente terminar ainda de falar sobre o tratamento, como que é que eu diagnostico o hemangioma, tá? A maioria das vezes no ultrassom aparece uma massa hiperecogênica, então hiperecogênica, ó, é branquinho, ele brilha, tá? Bem delimitada, tu vê o contorno, não é aquela coisa infiltrativa, né? E que o ecografista, ele não tem dúvida, ele te diz, ó, isso aqui é um hemangioma. Se ele te afirmar que o paciente tem um hemangioma no ultrassom, ok, tu vai aceitar, tá? Não há necessidade de fazer mais exames de imagem, desde que o paciente tenha um fígado saudável. E aqui eu trago para vocês, caso tenha sido evoluído para um exame de imagem, o que acontece na ressonância? Ele fica um contraste bem, ele fica super intenso, hiperintenso na fase T2 e hipointenso na fase T1. Tá? Essa seria o que é típico de um hemangioma. Tá? De novo, quando a gente fala em contraste, de novo não, pela primeira vez, tá? Quando a gente fala em contraste, no hemangioma, eu me referi de novo porque eu estou querendo falar sobre a rede venosa, tá? Como ele é uma rede venosa, tu imagina que o contraste, quando tu injeta, ele não vai hipercaptar como acontece rapidinho, por exemplo, num carcinoma hepatocelular. Lembra que a gente falou que na fase arterial ele brilha, depois desaparece na fase venosa? Aqui não, é digamos, um lago venoso, demora para o contraste chegar, então na fase arterial ele fica como um contraste periférico, e que vai para a fase tardia, vai ficando mais central, vai devagarinho, conforme são as veias desse hemangioma, tá? Então, isso é que dá a característica dele. Então, eu trouxe para vocês aqui o que está escrito lá no consenso, tá? Então, nos doentes com fígado normal, uma ecografia é suficiente, tá? Lesões pequenas, né? Que daí você não tem dúvida. No caso de você ter um paciente oncológico, ou seja, o paciente tem lá um tumor de cólon e apareceu o que parece ser um hemangioma. O hemangioma não costuma, assim, aparecer num contexto assim, né? Ele geralmente sempre teve ali. É muito pouco provável que ele saia crescendo, assim, que ele evolua de tamanho. Então, se o paciente tem um paciente oncológico ou tem uma doença hepática subjacente, tu fica desconfiado e aí tu vai fazer um exame com contraste, para ter certeza do que nós estamos falando, tá?
mas jamais, nunca vai biopsiar esse paciente, tá? Eu trago para vocês aqui o título do artigo só, que eu não consigo ler porque está na frente essa coisinha que diz que eu estou numa reunião, mas é alguma coisa sobre fatalidade associada com biópsia com agulha fina de um hemangioma hepático, tá? Fatalidade, porque tu vai biopsiar um novelo de sangue, tá? Vai enfiar uma agulha lá dentro, o que vai acontecer? Vai sangrar, tá? Então, hemangioma não se biopsia, tá, pessoal? A grande sorte que a gente tem é que ele é facilmente identificado nos exames de imagem. Então, a gente normalmente não tem dúvida de que é um hemangioma, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês de novo o consenso, é tudo baseado no consenso, tá, gente? Resumindo, não precisa segmento, não contraindica gravidez, não precisa fazer nada, tá? Então, cirurgia só se tiver síndrome de Casa-Merit, essa, ou se tiver sintomas, tá? Esse é o resumo do hemangioma, que é o mais comum e que 20% da população tem. Claro, 20% é hoje, né? Se tu for ler nos livros mais antigos, vai ser menor a prevalência. Por quê? Porque os exames de imagem não tinham tanta qualidade, né? Hoje em dia, a gente está cada vez mais qualidade, a gente está encontrando mais as coisas que não dão sintomas, né? Eu trouxe isso aqui para vocês. Atenção, tá? Se o hemangioma não for típico, se for um hemangioma atípico, tu não assume que é um hemangioma de cara, tá? Ele pode ser um carcinoma hepatocelular ou ele pode ser um hemangiosarcoma. E aqui eu trago uma imagem para vocês completamente heterogênea, com um contraste não homogêneo, tá? Captando em algumas partes, em outras não, tá? Num paciente de 51 anos que palpou uma massa que não tinha dor nenhuma, não fazia uso prévio de drogas, que é homem, né? Não fazia uso prévio de hormônios, tá? Sem nenhum antecedente, e isso aí era um hemangiosarcoma. Tá? 2 no caso. Tá? Então, só para deixar claro que a gente vai ficar tranquilão quando a gente sabe mesmo que é um hemangioma. Então, na dúvida, traz para a reunião, a gente discute e a gente vai esclarecer o que é, tá? Mudando agora de tumor, o segundo mais comum, tá? A segunda neoplasia mais comum. Tu vê assim, a segunda neoplasia mais comum já vai para 3% nos maiores números, maiores séries, tá? Antes a gente estava falando de 20%. Então, agora é bem menos frequente encontrar. A maioria das vezes são mulheres, de novo, entre 35 e 50 anos. Jovens, né? O que é a hiperplasia nodular focal? A gente precisa sempre prestar atenção no que é o tumor para a gente poder entender o que a gente vai fazer com ele, tá? Então, a hiperplasia nodular focal é uma reação hiperplásica, com 2 P's, eu me passei, resultante de uma má formação arterial, tá? Então, lá na prova de vocês, adoro cair isso, adoro, já vi várias vezes, assim, é uma malformação arterial resultando numa multiplicação celular, hiperplasia nodular focal, tá? Como que a gente aprendeu isso? Esse sujeito aqui, o Vanwas, aqui, o pessoal da Universidade de Toronto, lá em... Gente, isso é muito antigo, eu não tenho o ano aqui, putz, não coloquei. É antigo mesmo, acho que é 1950 e poucos, não, um pouquinho mais, tá? Mas, enfim, tu vê pela cara do artigo, tá? Ele pegou, lembrei, 1984 esse artigo. Por que eu lembrei? Porque ele fez, ele juntou os pacientes dos últimos 10 anos, foi de 74 a 84, tá? Conseguiu 10 pacientes, e ele pegou e levou para o microscópio todos esses pacientes, e olhando no microscópio, ele dizia assim, olha, isso aqui parece ter uma natureza arterial, porque eu não vejo tríades portais nessas lesões, e a drenagem venosa parece ficar na periferia, ó. Tem esse esqueminha aqui, então, arterial vermelho, venoso em azul, tá? Seria, então, uma natureza mais arterial e que as veias ficam na periferia, não tem tríade portal, mas os ductos biliares, eles parecem ser normais no seu interior. Foi assim que ele descreveu, tá? E isso, se a gente levar em consideração essa descrição de lá, de 1984, a gente vai entender
Primeiro, por que isso aí é tão inofensivo, né? Ele é um fígado um pouco modificado por uma reação de artérias hiperplásicas, tá? Não são hepatócitos hiperplásicos, é uma região que vem de uma malformação arterial, tá? E, ao mesmo tempo, ele tem ductos biliares que parecem ser normais no seu interior. E isso nos ajuda a entender por que a ressonância magnética com contraste hepato específico vai nos ajudar a diferenciar a hiperplasia nodular focal lá do adenoma, que o adenoma não tem ductos biliares no seu interior, e a hiperplasia nodular focal tem. Então, naquele momento que a fase está na fase hepatobiliar, do Primovisc, que tu injeta o contraste e tem aquela fase hepatobiliar, na hiperplasia nodular focal aparece de um jeito e no adenoma aparece de outro jeito, via de regra, né? Tudo tem sua exceção, depois a gente vai falar sobre ela, lá na hora que nós for falar de adenoma, tá? Então, a fotinho dele, e eu deixei por primeiro as duas fotos assim de propósito, tá? Por quê? Para vocês olharem bem essa coisinha aqui no meio. Eu não sei se aparece a flecha minha, mas eu estou mostrando bem o meio do adenoma, tá? Que é isso? É a famosa cicatriz central, que adora cair em prova, mas ela é presente na vida real também, não é só na prova, tá? Então, assim, a gente entende que quando tem cicatriz central, muito provavelmente é uma hiperplasia nodular focal. E por que muito provavelmente? Porque a gente acabou de ver que, por exemplo, hemangiomas podem ter uma cicatriz, não é escara que fala, escarificação, esclerose central. O hemangioma pode ter uma esclerose central, porque é um monte de vasos e pode ter, mas assim, não é típico do hemangioma. Geralmente quando eles são maiores que isso acontece. E na hiperplasia nodular focal é típico que tem essa cicatriz central. E eu estou repetindo isso 1 milhão de vezes, porque para frisar na cabeça de vocês que tem cicatriz central na hiperplasia nodular focal. Tem fator de risco para hiperplasia nodular focal? Anticoncepcional não é fator de risco para hiperplasia nodular focal. Não é fator de risco significa o quê? Não precisa tirar o anticoncepcional da coitada da mulher que tem uma hiperplasia nodular focal. Tá ligado que dá uma trabalheira, né? Se tu não vai tomar anticoncepcional, o que tu vai fazer? Tem que ir lá botar um dia, outra coisa, né? Então, pensa bem antes de tu orientar alguém a parar de usar o anticoncepcional, tá? Obesidade não tem a ver, tá? Então, também não adianta pedir para emagrecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois a gente vai falar sobre adenoma que tem a ver, tá? Agora, quimioterapia, sim. Os pacientes que fazem quimioterapia, e eu não entendo muito bem a fisiopatologia disso, o que acontece no fígado, que ele desenvolve a hiperplasia nodular focal. Bem honestamente falando, nunca fui atrás dessa explicação. Eu só sei que tem a ver, tá? Que os pacientes que fazem quimioterapia, eventualmente... E é ruim isso, porque tu tá com um paciente que faz quimioterapia, significa que ele tem câncer, né? E aparece uma lesão no fígado, tu vai pensar, putz, deve ser uma metástase. E às vezes não é. Às vezes é simplesmente uma degeneração para hiperplasia nodular focal. Então, por isso precisa ser bem visto o exame de imagem. Eventualmente, aquela metástase que não progride nunca, poderia ser uma hiperplasia nodular focal. Às vezes, quando a gente faz hepatectomia para metástase, vem em alguns anátomos, assim, presença de hiperplasia nodular focal. Por quê? Por causa disso, tá? E essa é uma coisa que eu nunca vi cair em prova, voltando. A questão da quimioterapia associada à hiperplasia nodular focal. Eu também não estou precisando muito nas provas de vocês, mas eu acho que isso é uma coisa boa de botar. Qual que é o significado clínico, tá, da hiperplasia nodular focal? Primeiro, a maioria é pequena, tá, 5 centímetros e solitário, maioria, tá, mas e até 20%, e até que não é pouco, né, pode ser multifocal, pode ser associado com outros tumores benignos. Por exemplo, tu pode ter do lado de uma hiperplasia nodular focal um adenoma, tá, ou pode ter uma hiperplasia nodular focal e um hemangioma, tá. Então, é bem importante diferenciar um do outro, porque cada um vai ter o seu segmento conforme quem for, né? A maioria das vezes não tem sintoma nenhum, muito difícil aumentar de tamanho ao longo da vida, e é muito, mas muito difícil causar algum sintoma, tá? E baseado nisso, vocês já sabem que não precisa fazer nada quando você tem uma hiperplasia nodular focal, nós vamos chegar nisso,
tá? Só falando um pouco sobre a recomendação diagnóstica, então, como que ele aparece? Geralmente, ela não é muito visível nas fases sem contraste, mas quando tem contraste, cadê? Ela é homogênea, tá? Então, uma lesão geralmente homogênea, exceto na cicatriz central, e é por isso que você fica tão evidente essa cicatriz central, tá? Então, ela não aparece bem nas fases sem contraste, tem um realce bem forte e bem homogêneo na fase arterial e vai se tornando iso intenso nas fases portal e tardia, tá? Essa cicatriz central é melhor vista na ressonância com Primovisc, tá? Isso são coisas que eu acho que não tem muito sentido você saírem decorando, na verdade, porque isso o radiologista vai te dizer, a não sei que tu queira ser um radiologista, né? Mas vocês já são cirurgiões, então não tem esse risco, tá? Então esquece. Frequentemente lobulado, tá? Então ele não é aquela bolinha bem redondinha, assim, ele fica com umas voltinhas, assim, tá? O que se faz, então, na hiperplasia anular focal? Quando não tem sintomas, não faz nada. Não precisa parar anticoncepcional oral, não precisa orientar nada durante a gravidez. Resumindo, não faz nada, tá? Então, só preciso saber que é uma hiperplasia anular focal, for sure, tá? Com certeza. Volta ali um pouco, eu falando comigo mesmo. Hiperplasia nodular focal, às vezes, é difícil de diferenciar quando ela não é bem... Às vezes é difícil de diferenciar de adenoma, tá? Alguns casos, o radiologista fica em cima do muro. Geralmente, quando acontece isso, é um subtipo específico de adenoma, que é o inflamatório, que a gente já vai, daqui a pouquinho, entrar nesse assunto, tá? Mas esse é o caso, o único caso, que vai se propor fazer biópsia na hiperplasia nodular focal, é quando tu não tem certeza se é uma hiperplasia nodular focal ou não, tá? Então, a partir do momento que tu tem certeza, tu não faz nada, mas precisa ter, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre adenoma, e esse é mais comprido, tá? Apesar dele ser menos comum. Nada a ver, uma coisa toda. Assim, terceira neoplasia benigna mais comum, né? Olha só, 0,001 a 0,004% da população. 10 vezes menos frequente do que a hiperplasia nodular focal. Bem menos comum, não é só menos comum, tá? De novo, mulheres jovens, tá? Mas aqui sim, aumenta a prevalência entre as pessoas obesas e que têm síndrome metabólica, tá? Por quê? Porque tem um subtipo específico de adenomas que é associado com o estado inflamatório sistêmico, que é o que acontece com as pessoas obesas. Então, aí sim tem associação com obesidade. E tem associação, que eu não sei porque que eu não escrevi aí, com o uso de anticoncepcional. Direto, assim. Primeira coisa que tu faz quando tu vê um adenoma no paciente é parar o anticoncepcional. Isso nós vamos repetir várias vezes agora durante a aula. Só não botei nesse primeiro slide. O que é um adenoma, então, tá? É definido como uma proliferação monoclonal, um tipo de célula, de hepatócitos benignos, dispostos em padrão trabecular. E o que é mais importante, a ausência de elementos biliares, independente do subtipo de adenoma que tu tem. O que significa isso? Que é por causa disso que a gente consegue diferenciar ele bem na ressonância com o Primovisc, da hiperplasia nodular focal, que tem lá os seus elementos biliares quase normais, parecem normais, tá? Porém, aí o adenoma, ele apesar dele ter, assim, ser um grupo de neoplasia benigna, ele é bem heterogêneo do ponto de vista molecular. Até um tempo atrás, a gente não sabia disso. Então, mais recentemente, a gente viu que tem tipos diferentes de adenoma, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre eles, eu trago a foto de adenomas. Tu vê, olha bem, onde a gente vê parênquima hepático saudável, a gente tem certeza. Primeiro tu olha para a foto, onde é que tá bem a lesão? E quando tu vê, assim, o contornozinho, tu vê bem direitinho, que tem um contorno bem definido, tá? E com um pouco de hepatócito normal ao redor. Mas ele é bem parecido com o fígado normal, olhando ao olho nu. Esse aqui de cima, da direita, mais ainda, quase que você não consegue ver a diferença. Só olhando na periferia ali que tu consegue ver
bem direitinho a diferença entre o adenoma e o parênquima normal, tá? E aqui no canto inferior direito, é o caso que a gente discutiu na reunião umas 4 semanas atrás, porque 3 semanas atrás eu operei ela. É uma paciente que tinha esse adenoma, se vocês olharem aqui, mas nem é tão grande que tu operou. Sim, por quê? Porque sangrou, tá? Sangrou, o adenoma, eu não botei régua aí porque não tinha lá, mas o adenoma ele cresceu, ele foi para 5,5 centímetros, deu muita dor na paciente. Aí a gente estava em dúvida pela imagem, porque ficou bem heterogêneo, se era um adenoma mesmo, ou se podia ser uma lesão maligna, tá? Então foi por esse motivo que a gente acabou levando a cirurgia. Mas, primeiro, não funcionamos, por quê? Porque tinha sangrado, tá? E a gente ficou com receio que sangrasse, ou que sangrasse para dentro da barriga. E segundo, ele diminuiu de tamanho. Depois de uma semana, ele diminuiu de tamanho. Olha como ele está pequeno, tem uns 3,5 centímetros aqui, tá? Então, isso fala muito a favor de ter sido uma lesão que sangrou, que estava absorvendo o sangramento. Mas saiu inteiro e confirmou que era um adenoma mesmo, tá? O que será que eu botei? Aqui. Significado clínico, tá? Assim, agora sim, finalmente. Associação clara com o uso de hormônios, tá? Anticoncepcional oral, tá? Gestação que muda todos os hormônios, pode aumentar o tamanho do adenoma. Ou, no caso de homens especificamente, cara, a mulher também pode usar esteroides anabolizantes e pode se desenvolver o seu adenoma por conta disso. Mas por que a gente associa isso a homens? Porque homens não usam anticoncepcional, normalmente, né? Mas, quando usam hormônios, é para ficar bombado. Então, esses pacientes que usam esses hormônios, eles têm risco de desenvolver um adenoma, tá? Qual que é o problema do adenoma? O diferente dos dois primeiros, diferente do hemangioma ou da hiperplasia nodular focal, ele tem risco real de transformação maligna e de sangramento, tá? Então, é por isso que ele entra num grupo que tem que ser diferenciado necessariamente do resto, porque esse requer atenção. Os outros, esquece, só tem que ter certeza que eles são eles. Tendo certeza, deu, tá? Agora aqui não, tá? Um pouco diferente. O adenoma, primeiro, ele dá sintomas mais frequentemente, tá? Ele pode dar uma dor crônica, meio surda, meio não sei bem onde que é, mas é aqui à direita, sabe? Um peso no hipocôndrio direito. Quando ele dá uma dor aguda, forte, intensidade, geralmente é quando sangrou, tá? E a maioria das vezes que ele sangra para dentro dele mesmo. Então, fica aquele sangramento contido, que distende a cápsula do fígado e por isso dá dor, mas não costuma sangrar para dentro da cavidade abdominal. E mesmo quando costuma sangrar para dentro, mesmo quando acontece de sangrar para dentro da cavidade abdominal, é muito difícil o paciente ter uma instabilidade hemodinâmica por causa disso. Porque ele não é... Imagina, o adenoma, ele não é uma bexiguinha cheia de sangue que se furar, puf, caiu um sangue na barriga, vou fazer uma instabilidade hemodinâmica. Não é isso. Ele tem um monte de célula ali que quando sangra um pouco. E aí dá tempo do paciente vir para emergência, dele ter dor, de você identificar que o adenoma rompeu e fazer uma embolização no caso de ele estar sangrando, tá? Não há necessidade de sair desesperado e levar para o bloco cirúrgico, tá? Porque ele não está, claro, nós estamos falando da imensa maioria dos casos, não estou falando de um paciente que vem em choque hemorrágico. Eu nunca vi isso, nem sei de descrição disso, de o paciente ter choque, isso sim, sei de descrição, pode acontecer de ter um choque hipovolêmico por ruptura de um adenoma, tá, que sangrou, mas é muito difícil. Eu nunca vi, mas existe, tá? É difícil de ter isso. Por quê? Porque ele sangra devagar, não é aquele churril, sei lá, não é aquela coisa, tá? Dá tempo de ter condutas, tá? Qual é o... vocês vão ver que eu misturei um pouco com os slides que eu tenho em outras línguas, tá? Então, qual é o risco de transformação maligna desse tumor, tá? Isso aqui é uma meta-análise, tá? Que foi publicada em 2013, então até 2013 não se tinha tão bem essa classificação de subtipos moleculares. Então, a gente sabia, assim, por que eu trouxe esse slide? Para ter uma noção geral, assim, o adenoma, qual que é o risco de transformação maligna? Porque os pacientes perguntam isso. Hoje eu atendi uma paciente que me perguntou, mas qual é a chance que eu tenho disso aí ser maligno? Se transformar em maligno? Porque nós estamos programando
no caso dela, de hoje, tirar o anticoncepcional primeiro, mas ela ficou com medo, né, de que nesse meio tempo se transformasse. É difícil acontecer uma transformação maligna. E desses 962 pacientes que foram publicados aqui nesse artigo, botando tudo junto, todos os subtipos de adenoma, 6% deles já tinham transformação maligna no momento da cirurgia. Então, não é assim tão frequente. E aí, hoje em dia, como a gente conhece qual que é o subtipo molecular que tem mais chance de transformação maligna, a gente pode agir mais rápido nesses casos ou com menos pressa nos casos que a gente sabe que não tem risco ou que é menor o risco de transformação maligna, tá? Então, antes da gente entrar no subtipo molecular, tá? A imagem não é típica, assim, essa imagem é típica de adenoma, não, é típica do subtipo do adenoma, tá? Então, a imagem varia conforme o subtipo molecular, tá? Mas, em geral, pode ser heterogênea, a imagem, e pode ter conteúdo gorduroso, tá? Pode ter realce em injeção do contraste e não tem cicatriz central. Tudo pode, tudo isso, mas não tem cicatriz central, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada tipo molecular, daí vai ficar melhor, tá? Tem uma observação, tá? Então, só para eu lembrar de falar para vocês, mas já falei, que o Primovist, então, como ele é um contraste hepato específico, ele não é captado na fase hepatobiliar, no caso do adenoma, porque dentro do adenoma não tem ductos biliares, tá? Lembra que é um tipo, é uma proliferação monoclonal, é um tipo de célula. Então, aqui, tá, agora nós, com calma, a gente vai entrar aí na classificação molecular. Trago esse artigo para vocês, publicado na semana passada, tá? Esse artigo foi feito por um grupo de pessoas, dentre elas brasileiros, tá? O Paulo Heron, aí de São Paulo, é um deles, tá? E eles têm a proposta de um tratamento, inclusive, de acordo com o subtipo molecular, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que já estão cobrando nas provas de vocês isso. Então, vamos devagar, não se assustem com essa tabela, tá? Aqui, se vocês contarem, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas tem alguns lugares que falam em mais do que 5 tipos, por exemplo, 6, em algum lugar que vai levar 8 tipos moleculares. Por quê? Porque mistura esses tipos aqui. Tem subtipos, por exemplo, inflamatório misturado com beta-catenina, misto, que eu quero dizer, tá? Então, um misto entre inflamatório com beta-catenina, outro subtipo, tá? Então, os básicos, vamos dizer assim, mas vocês saibam que existe os subtipos que são mistos, especificamente componente beta-catenina, que é dividido entre beta-catenina de um tipo e de outro tipo, tá? Ou inflamatório com beta-catenina, tá? Não tem mistura, misto de HNF-alfa mutado, que é o esteatótipo, com outros, tá? Pelo menos que eu saiba, tá? E que o artigo saiba também, que isso ele não fala, tá? E tem, então, agora nós vamos por partes, tá? O que a gente tem? A gente tem essa primeira linha que a gente vai ler só, tá? O HNF1 alfa mutado, tá? Então, aconteceu uma mutação lá no tal do gene do HNF1 em que esse adenoma, ele tem um conteúdo muito gorduroso. Por isso que ele é chamado também de um adenoma esteatótico. A maioria dos pacientes, na verdade, meio a meio, mas a imensa maioria dos pacientes está nos 2 primeiros aqui, tá? Ou ele é esteatótico ou ele é inflamatório. Então, muitos pacientes que a gente atende, que a gente encontra um adenoma, é do subtipo esteatótico, tá? Qual que é a grande vantagem desse subtipo? É que ele quase que, assim, falando de uma forma muito grosseira, é uma, entre aspas ainda, bolinha de gordura, tá? Não dá para dizer que é esteatose focal, porque não chegou nesse ponto, mas é quase isso, tá? Então, ele tem um baixo risco de malignizar, um baixo risco de sangrar. Ele não oferece muito risco para o paciente. Então, é muito bom quando tu sabe, pelo exame de imagem, que é um adenoma esteatótico, porque você vai ficar muito tranquilo com isso. Um parênteses, volta e meia me aparece aqui uma mensagem dizendo que o meu sinal está com má qualidade.
Se começar a ficar ruim, vocês me falam que eu tenho que mudar de lugar aqui em casa, tá, gente? Me interrompam e me façam eu não ficar falando com as paredes, tá? Mas por enquanto eu vou entender que tá tudo bem. A princípio tá tudo certo, Angélica, tá bem aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Então, assim, o primeiro, então, o alfa mutado, vamos de novo, tá? Para fixar isso bem na cabeça. Alfa mutado, HNF1 alfa mutado, a gente encontra eles nos artigos, eu botei as siglas porque a gente encontra assim, o HA. Então, H de HNF, HA de hepatic adenoma, tá? Então, é bastante comum e tem baixo risco de malignizar, tá? O segundo mais comum, que é o subtipo inflamatório, ou seja, o IHA, na verdade eu falei segundo mais comum, mas não é, ele é bem parelho, muda de artigo para artigo, tá? Lá no princípio se achava que o esteatótico era mais frequente, agora a gente está achando que o inflamatório é mais frequente. Mas são os dois mais frequentes, tá? O que acontece? É ativar uma rota de inflamação, a rota JAK, tá? O que faz acontecer a formação desse subtipo inflamatório. Quando que acontece essa ativação dessa rota de inflamação? Muitas vezes o paciente é aquele que tem a síndrome metabólica, é aquele paciente obeso, gordinho, e que tem todos aqueles fatores de síndrome metabólica, está desenvolvendo aí obesidade ou essas intolerância à glicose aí, tá? Então, a rota inflamatória está ativada nesse sujeito, daí ele desenvolve esse adenoma. Estou frisando isso bem, porque depois, quando a gente for falar de tratamento, tem alguns detalhes, tá? Esse paciente tem um risco aumentado de hemorragia, mas ele não tem um risco aumentado de malignização, a não ser que seja misto com algum outro subtipo, por exemplo, esse aqui, tá? Mas no inflamatório, digamos, puro, aumenta o risco de hemorragia, só, tá? Próximo. O beta-catenina mutado, esse, tá? É uma mutação na expressão do gene da beta-catenina. Esse, sim, foi um dos primeiros que se sabia que estava associado com transformação maligna. O sujeito que tem esse tipo molecular aqui de adenoma, é raro ter, é só 10%, mas a chance de malignizar é maior, tá? Então, aqui tu já vai imaginando que se eu sei que ele é beta-catenina alfa mutado, eu sei que eu tenho que operar esse paciente. Se eu sei que o paciente é um esteatótico, tem gente aí considerando não operar esse paciente, tá? Independente do tamanho, tá? E já vamos chegar nisso, porque eu vou mostrar 2 guidelines para vocês no final e vocês tirem suas próprias conclusões, tá? Tem o subtipo não classificado, que é aquele que a gente não sabe o que é, então a gente bota tudo junto, tá? E mais recentemente, mas bem mais recentemente, surgiu esse Sonic Hedgehog aí. Quando eu vi a primeira vez o nome, pensei, é brincadeira, isso não é sério, né? Porque eu sou do tempo que jogava Sonic, né? Quando eu era lá adolescente, jogava Mega Drive, jogava Sonic. E aí eu fiquei pensando, o que tem a ver, né? Não sei, até hoje eu não sei o que tem a ver. Eu sei que o nome é o mesmo. É 5% dos casos, e esse subtipo X aí, HA, SHHA, aumenta a chance de ruptura. Tá? Naqueles casos que é raro romper, é raro, mas quando rompe, deve ser o tipo Sonic, tá? Eu botei essa observação aqui, porque isso está lá no consenso, e aí, bastante frisado. Quando a beta-catenina tem um risco aumentado de malignidade, e, em geral, são homens, e homens estão sob risco aumentado de malignidade, tá? Essa é a primeira vez que nós estamos falando sobre homens com risco aumentado de malignidade, mas a gente vai repetir isso algumas vezes até chegar aqui no fim, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre... Vou voltar de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre os 3 primeiros, só, tá? Por quê? Porque o não classificado não tem muito o que eu falar, porque não está classificado, não tem característica, tá? E o Sonic é muito fresquinho, acabou de chegar, tá? Eu não achei aqui nos guidelines que eu fui ler, tá? Nas publicações que falam sobre todos os adenomas, quando fala do Sonic Hedgehog, ele dá uma linha só, assim, te deixa no vácuo, sabe? Então, eu estou esperando vir mais informação para eu poder oferecer mais informação, tá? Então, aqui agora nós vamos falar sobre os 3 primeiros.
do ponto de vista evolutivo, tá? Lá, em 2009, também não, já faz 11 anos isso aí, ó, que se viu que tinham subtipos de adenoma, subtipos moleculares. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas me disseram, tá? Que essa foi a primeira publicação sobre subtipos moleculares, tá? Eu não fui checar, tá? Acreditei só. Então, mais ou menos de 2009 para cá é que se tem essa notícia dos subtipos moleculares, tá? Lá na época se falava só nesses 4 tipos aqui. Hoje em dia, meio que é isso, só que aí tem as misturas, tá? E aí tem o Sonic. Então, assim, os mais frequentes, o HNF1 mutado, ou o esteatótico, esse aqui tá em francês, tá? Ou esteatótico, tá? E o inflamatório, eles juntos, eles contam com 80% dos adenomas. Então, a maioria deles não tem risco de transformação maligna, a não ser que o inflamatório tenha lá uma mistura com o beta-catenina mutado, tá? Então, lá no início foi assim que a gente estava interpretando. Falando especificamente sobre o HNF1 alfa mutado, ou seja, o subtipo esteatótico, tá? O que é importante é que o sinal da ressonância, ele fala em saturação de gordura, tá? Ele tem uma esteatose marcada no adenoma. Isso lembra muito esteatose focal, tá? Ele chega a dizer, eu não sei quem, porque agora não me lembro onde é que eu li isso, tá? Mas é bom, né? Eu vou contar o pecado, mas eu não vou contar o nome do padre, né? Que se chega a afirmar que ele é quase uma esteatose focal, só que não é, tá? Então, de tão típico que é a imagem. Hoje em dia, alguns radiologistas, eles nos dizem com uma boa porcentagem de segurança, boa porcentagem, eu digo, mais do que 90% de chance de que, olha, isso aqui é um adenoma e é do subtipo HNF1 alfa mutado. É um subtipo esteatótico, tá? Não é todo o radiologista que pode nos dizer isso, tem que ser especialista, né, nessa questão de fígado. E mesmo que seja um radiologista especialista nessa questão de fígado, não é sempre que ele vai se deparar com uma imagem tão típica que ele possa te afirmar isso com segurança, tá? E aí, quando tu vai olhar para a histologia, primeiro, olha a cara dele, é amarelão, tá? É de gordura, é uma esteatose marcada. E histologicamente, não sei se vocês algum dia já se deram o trabalho de olhar para as lâminas de histologia de fígado, mas quando tem essas coisinhas branquinhas, isso é gotícula de gordura, tá? Então, olha a quantidade, daí a gente considera que é esteatose, macro ou microgoticular, tá? Isso não vem ao caso, mas, ó, parece um céu estrelado de tanta gordura que tem aí, tá? Mas, assim, assim, é isso, é típico. Então, o adenoma HNF1 alfa mutado é o esteatótico, é o adenoma cheio de gordura. Depois nós vamos falar sobre o tratamento de cada um deles. Guarda na cabeça só. O HNF1 é o esteatótico, ponto. E é frequente. O outro que é mais frequente, não é segundo mais frequente, mas talvez seja mais frequente esse, tá? O inflamatório, tá? Lembra da dançarina gordinha, tá? Ele é o adenoma associado com síndrome inflamatória sistêmica. Então, são aqueles pacientes obesos ou que têm uma intoxicação crônica de álcool, tá? E que na histologia, a gente vê esses pontinhos azuis são células inflamatórias, tá? Um infiltrado inflamatório bem típico, tá? Dá para ver bem a diferença entre o fígado não tumoral e a região, isso aqui está mais longe, né? A região do adenoma, tá? Opa, tudo bem. Peraí. Que tem esse infiltrado inflamatório marcado, tá? Então, esse subtipo, ele não tem muita chance de malignização, mas ele tem chance de sangrar. E na imagem, ele aparece como um hipersinal em T2, tá? Com um realce arterial, tem um realce arterial que se mantém nas fases mais tardias. Tá? Um pouco mais difícil para mim, cirurgiã, dar detalhes para vocês sobre exames de imagem, nesse caso dos adenomas, porque varia de um subtipo molecular para o outro.
Então, requer mais conhecimento. Precisava de um radiologista aqui para falar melhor sobre essas coisas para vocês, tá? E agora, falando um pouquinho sobre o beta-catenina mutado, tá? Então, é aquele que tem chance de de transformação maligna. Lá, quando vai olhar no microscópio, tem anomalias citológicas. Então, ele começa a ter características que vão, primeiro, caracterizar ele como potencial para ter células que se transformarão em um tumor maligno, tá? Ele é mais frequente em homens, tá? E tem um risco mais elevado de transformação maligna. E aqui nesse artigo ele fala em 45%. É um monte, né? Então, por isso que quando tu sabe que é um beta-catenina mutado, aí tu vai operar o paciente. Ah, mas e como é que eu vou saber que é um beta-catenina alfa mutado? Não vai ser pelo exame de imagem, porque ele não tem imagem típica. Mas, eventualmente, por exemplo, eu tenho lá um adenoma, que eu não tenho certeza se é um adenoma ou uma hiperplasia nodular focal. Resolvemos biopsiar, porque o tratamento é diferente um do outro. Nessa biópsia, a gente vai ver, por exemplo, que é beta-catenina, tu vai operar, tá? Nós, aqui no serviço, a gente não tem o hábito de sair biopsiando tumores benignos, tá? Tem alguns grupos, tá? Especialmente determinados grupos franceses, e não é o do Paul Bruce, é o pessoal do Strasberg. Eles são muito fortes, a patologista deles é muito forte, a patologia deles é muito forte. Então, eles se juntam, eles começaram a biopsiar os adenomas para poder classificar os adenomas e aí nos ensinar, trazer conhecimento. É comum esse tipo de situação em centros que produzem conhecimento. Fazer coisas mais agressivas, que não são factíveis para o mundo inteiro. Por exemplo, nós não vamos sair biopsiando todos os adenomas, mas eles fazem isso por quê? Para produzir conhecimento, tá? Tem risco? Sim, tem risco de sangrar, tá? Mas eles estão... tem toda a segurança, né? Se tu se arma de toda a segurança, faz a biópsia, do lado tem um cirurgião, sangrou, leva o bloco cirúrgico ou vai embolizar, bom, daí tu faz a biópsia, o paciente sabe que tá correndo risco, né? Mas ao mesmo tempo ele sabe que se vier um subtipo esteatótico, talvez não precise operar, tá? E se vier um beta-catenina e for um negócio pequeno, bom, ele precisa operar, tá? Então, também tem vantagem para o paciente, né? Não é só para produzir conhecimento isso. Então, de novo, paciente com o subtipo beta-catenina não tem característica específica no exame de imagem, tá? Voltando lá para o nosso quadrinho, então, tá? É martelada na cabeça, né, para vocês fixarem. Então, o HNF1-alfa mutado, esteatótico, baixo risco de malignizar ou sangrar, tá? O subtipo inflamatório, mais frequente nos gordinhos, aumenta o risco de hemorragia, tá? O beta-catenina tem risco de... Olha o meu gato tendo participado da reunião aqui. O beta-catenina tem risco de malignizar, tá? E o Sonic, que é o mais recente, aí tem risco de ruptura, tá? Então, agora nós vamos olhar pro guideline e vamos falar sobre isso, tá? Primeiro, o guideline da Sociedade Europeia. Vocês podem ver, assim, uma olhada geral, assim, não fala nada sobre subtipo molecular, tá? Então, pelo guideline da Sociedade Europeia, que é de 2016, tá? A partir do momento que tu tem um adenoma e tu tiver um exame de imagem com contraste, uma ressonância com contraste, primeiro ponto, e isso é unânime, se for homem, opera. Não importa o tamanho, tá? Por quê? Porque o homem tem mais subtipo beta-catenina, ou seja, mais chance de virar tumor, opera, tá? Ah, mas ele usa anabolizante, não importa. Não é assim, para anabolizante e vê o que acontece. Não, opera, tá? Mas a maioria das vezes é mulher, tá? Então, o que a gente faz com a mulher? Primeiro, aconselha mudança no estilo de vida. O que quer dizer isso? Me bota isso no guideline. Aconselha... O que quer dizer? Tinha que ter um rodapé aqui, né? Mudança no estilo de vida significa, 1, para o anticoncepcional, tá? E 2, emagrece. E daqui a 6 meses, por esse guideline, 6 meses, você repete a ressonância para ver o que aconteceu. Por que eu digo assim, por esse guideline 6 meses? Porque tem um artigo recente do grupo alemão que eles
eles mostraram que talvez tenha que esperar um pouco mais do que 6 meses. Entre 6 e 12 meses, segundo eles, mais para 12 do que para 6, tá? Para daí você fazer uma reavaliação. E mais, eles dizem assim, se o problema é obesidade, o paciente que perde peso rapidamente tem chance desse adenoma realmente diminuir de tamanho, tá? E tem relatos de desaparecer o adenoma. O paciente foi lá, era obeso, fez uma cirurgia bariátrica, tinha lá o seu adenoma, e até pensei nisso, que podia ser um trabalho bom para a gente fazer com o pessoal aí que faz bariátrica. Pacientes que tinham um adenoma antes da cirurgia bariátrica, olhar para ver depois de perder o peso que perdeu, o que aconteceu com o adenoma. Nossa, seria um trabalho muito legal, tá? Já tem feito, mas eu acho que tem espaço para publicar mais, tá? E, então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nos pacientes que podem emagrecer, eles têm chance de, daqui a 6 meses, se emagrecer horrores, ter diminuído seu adenoma suficiente para ir para o grupo menor do que 5 centímetros ou estável, tá? Se for um paciente magrinho, que não tem o que emagrecer, muito provavelmente o adenoma dele não deve ser inflamatório, tá? Ou até pode, mas não tem o que emagrecer. Então, se for só suspender o anticoncepcional, infelizmente a gente sabe que só pela suspensão, a gente manda todo mundo parar de tomar anticoncepcional, mas tem alguns artigos mostrando que é muito difícil diminuir o tamanho do adenoma. E para de crescer, ou assim, diminuir 1 centímetro, 2, tá? E às vezes não é o suficiente para chegar em 5 centímetros, tá? Então, esse foi o parênteses. Fechou o parênteses, então aqui tá. Repetir a ressonância 6 meses depois. Diminuiu, ou está estável lá em 5 centímetros, e em 1 ano repete de novo. Daí vai ser outros 6 meses, né? Daí vai dar 1 ano lá do começo, tá? Continua estável, bom, segue seguindo essa paciente anualmente, tá? Agora, se eu repetir a imagem 6 meses depois, ele continua grande, tá? Ou mais, aumentou de tamanho, aí tu vai operar, tá? Então, resumindo, por esse guideline, é homem, opera. É mulher, se é maior do que 5 centímetros, para anticoncepcional, emagrece. Diminuiu de 5 centímetros, observa. Continua grande, opera. De uma forma geral, seria esse o tratamento proposto por esse guideline de 2016, tá? Em 2017, final de 2017, mentira, 2018, final de 2018, eu fui num congresso lá na Suíça, Mundial de Hepatobite Pancreático, tá? Lá tinha uma mesa que dizia adenoma entre 5 e 8 centímetros. A discussão era opera ou não opera, tá? Então, assim, o que acontece? Entre 5 e 8 centímetros, tem chance de voltar para menor do que 5 centímetros se o paciente emagrecer. E mais do que 8 centímetros, é muito pouco provável que vá diminuir tudo isso e que tu vai poder esperar esses 6 meses. Então, tinham algumas pessoas advogando a ideia de que, assim, tá, entre 5 e 8, tu espera 6 meses, mas mais do que 8, não espera de uma vez, porque não vai fazer milagre, tá? Mas isso era uma discussão que se tinha na época. Tu nota que o guideline não falava isso, tá? Esse guideline era de antes dessa discussão, era de 2016, tá? E nesse mesmo guideline, separado, ele fala sobre adenomiomatose, tá? O que é adenomiomatose? É quando você tem múltiplos adenomas hepáticos, tá? Então, esse guideline traz nesse quadradinho separado aqui, primeiro, que a definição de adenomiomatose é mais do que 10 adenomas, tá? E, de novo, eu trago para vocês a informação de que alguns lugares falam em 6, tá? E agora eu não me lembro onde que é, mas eu acho que no ROD também. Uma das duas coisas, o adenoma, mais do que 10 adenomas ou mais do que 6 centímetros de hemangioma, agora eu não me lembro. Uma das duas coisas está dizendo ali no ROD, tá? Mas, pelo guideline, então vocês estão respaldados, adenomiomatose é mais do que 10 adenomas, tá? Como é que você trata a adenomiomatose? Você vai tratar como se fosse pelo tamanho do maior, tá? Então, o risco de sangramento ou de transformação maligna não difere daquele paciente que tem um só. Tu vai tratar pelo tamanho do maior tumor. Se tiver um só que é maior do que 5 centímetros, é possível que você tenha que ressecar esse um e deixar o resto quieto, tá? Tu não vai propor, por exemplo, um transplante hepático só porque eu tenho um adenoma maior do que 5 centímetros e o resto tudo pequeno.
num fígado que funciona bem, não vai fazer isso, tá? Tu vai propor transplante hepático, nesse caso, só quando o paciente tem aquelas doenças de base associadas, que são aquelas doenças de depósito do glicogênio e tal, e aí sim, é um paciente que não tem um fígado que funciona bem, bom, daí sim, ok, leva para o transplante, tá? Mas não, hoje não se fala em transplantar por causa só de adenomiomatose, tá? E agora aqui, isso que eu mostrei para vocês até agora era o guideline aquele de 2016 da Sociedade Europeia. E aí agora eu quero mostrar para vocês esse guideline que foi publicado na semana passada, tá? Desse grupo, junto com o Paulo Herrmann, tá? E aqui ele leva em consideração o subtipo molecular, tá? Então vamos devagar, tá? Então tenho lá o meu adenoma, fiz uma ressonância com contraste hepato-biliar, tá? Biópsia, só nos casos em que tem dúvida se é de fato um adenoma ou se é uma hiperplasia nodular focal, tá? Mas vamos supor que a gente sabe que é um adenoma. No próprio guideline, no próprio, aqui nas flechinhas, não sei o nome disso aqui, diagrama, né? Não sei como é que chama isso, ele já coloca a questão dos múltiplos adenomas, tá? Então, o que tu vai tratar? Se for maior que 5 centímetros, levar a ressecção, e menor que 5, observar. E no próprio aqui, diagrama, ele já fala que transplante é só se tiver uma doença de base associada, não para múltiplos adenomas, simplesmente, tá? Então, assim, vamos para o outro lado. Então, eu tenho lá, a maioria dos casos, né, um nódulo único, tá? Se for homem, tá fácil, opera, tá? E se for mulher, primeiro passo, para de tomar hormônio. E no texto ele diz, manda emagrecer, tá? Porque ele diz, lá dos nossos 134 pacientes avaliados, todas aquelas que eram magras e pararam de tomar hormônio, nenhuma diminuiu o tamanho do adenoma. De todos os pacientes que geraram esse guideline, tá? Mas, daquelas que eram obesas e que foram submetidas à cirurgia bariátrica, eu não me lembro se foram 2 ou se foram 4, tá? Em uma delas desapareceu o adenoma e na outra ele foi pela metade do tamanho, tá? Então, tu indica parar de tomar hormônio e emagrecer, espera de 6 a 12 meses, então ele aumenta o intervalo para você reavaliar, tá? E aí reavalia. Ele aumenta o intervalo por causa daquele trabalho alemão, tá? Se ele está de menor do que 5 centímetros, observa. Se ele está maior do que 5 centímetros, aí ele tem, digamos assim, a ousadia de dividir em subtipos moleculares, tá? Então, aqui, nesse guideline, ele fala que se você tiver o subtipo esse esteatótico, tá? Aí, tu só observa. É maior do que 5 centímetros. E tu só observa. Eu ainda não digeri essa informação bem, tá? Porque eu ainda tô com o guideline anterior aqui na minha cabeça. Eu precisava de mais segurança, de saber que isso é um adenoma exclusivamente esteatótico. Se o radiologista vier para mim e dizer, olha aqui, ó, isso aqui é esteatótico, não tenho dúvida, a gente tem total liberdade de fazer, por esse guideline, o segmento do paciente não operar, tá? Agora, se ele tem mais que 5 centímetros, ele não é do subtipo esteatótico, aí, puxa vida, o negócio está bem atrás do quadradinho da reunião, não consigo ver. Peraí, opa, volta. Tá, eu vou tentar tirar aqui. Peraí. Saiu. Vocês continuam me ouvindo? Tudo certo, Angélica, funcionando bem. Ah, que bom. Tá. E eu tirei o quadradinho aqui da frente, agora não vejo mais nada de você, só o verdinho do meu computador, tá? Da câmera. Então, aqui, maior do que 5 centímetros e não é do subtipo esteatótico, e for central a localização, ele sugere você fazer uma biópsia para ter certeza de qual subtipo que é e fazer quimioembolização, tá? Isso a gente ainda não faz aqui, tá? Isso é um guideline que foi proposto na semana passada, ele acabou de ser lançado, tá? É uma questão da gente sentar e estudar ou esperar vir mais estudos, tá? E se é mais do que 5 centímetros, é do subtipo inflamatório ou suspeita de ser de beta-catenina, porque
no exame de imagem, tu não tem como ter certeza que é beta-cateninha, tu suspeita, tá? E o inflamatório tem um pouquinho mais de segurança para saber pelo exame de imagem. Mas se for um desses casos, tem risco de sangrar ou de transformação maligna, você recebe, tá? Eu vou te dizer o seguinte, nesse caso do meio aqui, eu acho que é interessante especificamente quando a localização é muito central mesmo, porque tu vai submeter uma paciente com uma grande hepatectomia para um adenoma mal localizado, né, junto dos grandes vasos. Se tiver uma opção de não fazer essa cirurgia, talvez seja interessante, tá? Então, isso aqui eu deixaria guardado, assim, essa informação de fazer embolização nesses casos especificamente falando, tá? E nesse guideline ainda ele coloca a situação da ruptura, que no outro não tinha, tá? No outro estava escrito só no texto, tá? Quando tem ruptura, a gente vai fazer a embolização e aí depois de uns 6 meses que vai ter absorvido totalmente o hematoma, tu vai tratar como se fosse um adenoma normal, tá? Eu não sei se não ficou mais confuso ainda com esse diagrama aqui para vocês, mas assim, de uma forma muito resumida, não mudou muito, assim, se tu for pensar, homem resseca, se for mulher, para o hormônio emagrece, se diminuiu, observa, e se aumentou, se é maior do que 5 centímetros, e em geral você resseca. Agora, se tu tiver certeza que é um esteatótipo, bom, daí tu pode ficar só observando. Fico meio desconfiada disso aí, a gente ainda não faz isso aí, tá? Mas tá aí o conhecimento para a gente começar a botar na prática. Eu confesso que eu não sou daquelas que, quando surge a novidade, me atiro. Fico esperando um pouco. Também não vou ser a última, né? Mas fico esperando um pouco para ver, para se ter mais segurança, para daí a gente mudar a rotina. Agora parou de passar. Eu acho que é porque eu te dei aquele quadradinho da frente. Tá, último slide, tá? Só para revisar, tá? Os tipos de tumores hepáticos mais comuns, então, hemangioma, hiperplasia nodular focal e adenoma hepático. Uma característica de cada um. Hemangioma não é o mais comum. Adenoma é muito mais comum em mulheres, tá? Quando é em homem, tem que operar. E hiperplasia nodular focal, o que é típico? É a cicatriz central, tá? Assim, e tem risco de ruptura, e eu colocaria mais uma linha aqui, transformação maligna, o adenoma, tá? Acabou. Vamos ver se eu consigo voltar para vocês agora. Voltamos. Gente, passei do tempo, jurava que ia dar menos. Também acho que me atrapalhei muito lá no começo para começar a aula. Mas tá bem boa, professora, a aula. Deu para entender? Sim, sim. Esse último diagrama do adenoma foi bem bom também para botar tudo em ordem. A senhora ficou na dúvida se ia ficar confusa ou não, ele ajudou mais. Ele fala mais, né? Ele tira, assim, mais as dúvidas. Tu sabe que esse texto desse guideline aí que eu botei por último, da semana passada, ele tá muito bem escrito, é gostoso de ler, sabe? Eu sugiro vocês que deem uma lida, vale a pena, tá? Eu botei para vocês, tem um chat aqui nesse negócio, ali, ó, conversa, mostra a conversa, tá? Ali no chat da reunião, eu botei para vocês o guideline da Sociedade Europeia, botei esse da semana passada, botei a apresentação, essa minha, mas eu fiz mais ajustes depois que eu tinha carregado, agora há pouco fiz uns ajustes, tá? E botei um livro, tá? Que é um livro sobre cirurgia hepatobiliar e pancreática. Poucas páginas, não é muito comprido, mas ele tá legalzinho, assim. Mas eu vou te dizer, assim, que tem algumas partes ali que não tá legal, porque eu botei igual esse livro para vocês, se vocês quiserem, mas sabe lá no começo, quando eu disse para vocês que o hemangioma, ele era vascular e ele não estava como vascular naquele quadradinho? Aquele quadradinho saiu desse livro, tá? Então, tem alguns detalhezinhos, assim, que acho que eles se passaram, mas ele é um livro bom, tá? O pessoal lá da França que organizou. Dúvidas? Parabéns, Angélica, pela aula excelente. Show de bola mais uma vez. Parabéns. Obrigada.
Eu queria ter podido falar sobre cistos também, porque também é doença benigna, mas eu pensei, nossa, primeiro, vai ser maçante. E segundo, vou me emocionar falando sobre esses subtipos moleculares, aí não vai terminar Isso nunca daí, né? já é mais uma aula, né? É, exatamente. Qual a tua opinião dos hemangiomas gigantes, assim, em cima de 10, 15 centímetros? O que tu costuma, assim, observar na indicação ou não de cirurgia? Tu sabe que essa é uma dúvida que a gente tem hoje na literatura. O que tu faz? Qual é o segmento que tu faz para o paciente com hemangioma maior que 10 centímetros? Tu não consegue encontrar essa resposta bem clara assim, na literatura. Quanto que é o tempo de segmento vai ficar seguindo a vida toda, né? Então, assim, quando que eu opero? Só quando tem sintomas. Não vai operar se não tiver sintomas desse paciente, independente do tamanho, tá? Sim, Mas o segmento é o que pega, sabe? Porque, e aí o que a gente acaba fazendo? No início segue com maior proximidade, faz aí uma imagem, o ano que vem faz outra, no outro ano faz outra, bom, então começa a espaçar para 2 anos, 3 anos, para tu manter o paciente perto. E porque assim, tá, mas por que então ficar repetindo mais se tu não vai operar? Pois é uma boa pergunta, sabe? Mas quando que a tu vai gente operar, fica né? notado, né? Então, tem alguns guidelines que dizem, bom, se é uma hemangioma, tu não vai operar, para que tu quer fazer segmento, né? Mas é que eu vou te dizer, eu fico incomodado de tu ter lá um troço lá de 15 centímetros e tu não faz nada e tu nem olha também mais pro troço, entendeu? E se cresce mais, daí o que acontece? Ele vai dar sintomas, na verdade, mais quando ele tiver à esquerda, porque daí vai ter sintomas compressivos, aí vai atrapalhar o trato digestivo do paciente. E aí dá náusea, vômito, essas coisas. Daí é mais fácil decidir, pega e opera de uma vez. E a direita, como quando ele cresce muito devagar, é difícil ele dar sintomas, né? Então, o risco seria de fazer aquela síndrome de Casa-Batman-Merritt, né? Então, se tu tá com esse paciente aí, de vez em quando faz um hemograma, vê como é que tá, sei lá, sabe? É difícil, não, né? não tá bem descrito. Não tá bem descrito. Bem honestamente, assim, eu não tenho uma rotina. Eu operei esse ano um paciente com hemangioma de 15 centímetros e tem outro que ele diz que tem dor, que não sei o quê, que esse ainda não me convenceu muito, mas esse que eu operei era legal que ele tinha o convênio antigo dele, ele tinha um histórico de ecografia desde 2013. E aí... Baixou a tensão. Alô? Oi, tá ouvindo? Voltou. Tá. Tinha um histórico? Tu tinha um histórico no site do convênio que tu conseguia ver todas as ecografias dele desde 2013. E ele tinha umas 5, 6 ecografias. A primeira, em 2013, era de 4 centímetros, 3 ou 4 centímetros. E a que eu acabei indicando cirurgia, aqueles que estavam tendo dor e acabou vindo por dor e tudo mais, era essa de 14,5, 14,6. Então, cresceu, sabe? E aí... mas é difícil, né? Se tu vai ver na literatura... Exatamente. Ele não diz, assim, bem claro, assim, mais de 10 centímetros que tu faz. Mas eu tenho essa que eu te falei, que eu falei para vocês que eu vou operar, ela também sintomática, mas assim, chegou no ponto de dizer, olha, mas não tenho certeza se vai melhorar os sintomas, sabe, fazendo essa cirurgia. Nem tu te convence muito, né? Eu falei para ela assim, nós vamos convencer nós duas que essa cirurgia tem que ser feita. E quando eu vejo, tava ela me argumentando que eu tinha que operar, entendeu? Sim, mas é isso aí, não adianta. Mas só para os guris não ficarem angustiados também. Isso aí ninguém vai cobrar em prova de residência, nada. Conduta com hemangioma mais que 10 centímetros. Ninguém vai cobrar assim. Então, é uma discussão aí. Não tem resposta. Eu me lembro que teve uma época que a minha irmã, ela tinha cogitado fazer o mestrado com a Maria Lúcia. E a ideia da Maria Lúcia era justamente pegar os pacientes com hemangioma maior que 10 centímetros e fazer segmento para tentar propor um segmento mais oficial, assim, digamos assim. Então, a proposta de tese seria essa, justamente porque ela estava com essa mesma dúvida. Então, assim, é unânime, todo mundo não sabe bem. Não, mas legal, show de bola, parabéns pela aula. Vi? Acho que é isso, então. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida.
Se a paciente Eu- tem... o Eduardo. não Se a sabe o nome do paciente tem vendo. Tá. intenção de gestar, é indicado operar adenoma? Isso é uma boa pergunta, tá? Na verdade, não, tá? Não é assim, tem um adenoma. Eu até achei que eu tinha separado isso para dizer em algum lugar e acabei não falando. Mas se tem um adenoma e a paciente quer gestar, tu vai tratar o adenoma dela igual como se ela não estivesse gestando. É mais do que 5 centímetros. Aí o que tu pode fazer de diferente é considerar já operar, porque ela chega para ti e diz, eu quero gestar, tá? Eu quero gestar e eu tenho um adenoma, o que eu faço, tá? E o que tu vai fazer? Se ela tem um adenoma e ela quer gestar, e ele é menor do que 5 centímetros, tu vai sequenciar ultrassons ao longo da gestação para acompanhar de perto esse adenoma, tá? Mas tu não vai indicar a cirurgia se ele for menor do que 5 centímetros pelo simples fato de que ela quer ser gestante. Isso está escrito num dos 2 guidelines, não me lembro qual agora, acho que é um da Sociedade Europeia, tá? O que mais? Bom, então acho que é isso, né? Nós passamos um monte Show no de horário, bola, né, Jana. gente? Parabéns. Beleza, então assim, semana que vem a aula vai ser sobre Ecobigolim. Eu acho que ele inverteu as aulas dele, então não sei sobre o que vai ser, acho que é do robô, tá? E para passar para vocês, eu não sei se todos vocês estão sabendo, tá? Uma notícia é que a gente está fazendo uma discussão de artigos, eu estou fazendo com o pessoal da cirurgia oncológica, nas terças-feiras ao meio-dia, tá? Então, a gente fez um grupo onde a gente coloca o artigo que vai ser discutido e algumas questões sobre esses artigos, que se vocês quiserem participar, é só me avisar que eu incluo vocês nesse grupo do WhatsApp, tá? Eu acho que vocês já devem estar quase todo mundo sabendo, mas na dúvida, se tiver alguém que não sabe e queira participar, tá aberto, tá bom, gente? Então, é isso. Boa noite para vocês. Até semana que vem, então. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.